Bem, mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre gestão de processos. Nesse nosso segundo momento, no primeiro nós identificamos as premissas básicas para que a gente possa ter um bom gerenciamento de processo. Só recapitulando, que são 6 essas premissas, que é eficácia, eficiência, pensamento sistêmico, produto e cliente e o ciclo do PDCA. Se você está vendo esse vídeo agora pela primeira vez, é interessante que você volte lá e veja quais são os conceitos e o quanto isso contribui para o gerenciamento de processo. Bem, nesse bloco agora, nós vamos estar conversando sobre alguns conceitos básicos de processo, para que facilitem ainda mais a compreensão e vocês visualizem a importância do gerenciamento de processo, que é uma segunda etapa que nós vamos estar vendo no terceiro bloco. Bem, para começarmos com a definição, e que essa definição vai estar aparecendo aí para vocês, de processo, nós temos: processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que torna um input, ou seja, uma entrada, adiciona valor a ele, ou seja, desenvolve alguma modificação, processa, ou seja, promove alguma transformação de valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Ou seja, nós temos aí como palavras-chave atividades que compõem um processo, uma entrada, um output, ou seja, uma saída, um produto para um cliente específico. Isso aí você já começa a vincular com algumas premissas que nós discutimos lá no primeiro bloco. Então, essa definição de Gonçalves é uma definição básica de processo que qualquer organização possui isso. Se vocês pararem para analisar, vão identificar que há em qualquer organização um processo como esse. E lembrando, os produtos eles podem ser tanto tangíveis quanto intangíveis. E nas organizações que trabalham com a prestação de serviço como finalidade, os insumos informacionais, ou seja, os bens intangíveis, os produtos intangíveis, são muito mais evidentes. A partir dessa definição, nós temos como estruturar 3 elementos básicos que compõem um processo e que facilitam, a partir desse seu entendimento, o gerenciamento de processo. Primeiro, nós temos, em qualquer processo, pessoas, até em processos automatizados nós temos as pessoas que vão estar avaliando, mas existem sempre as pessoas, que são dimensões que também requerem um cuidado especial. Existem tarefas ou atividades que interlaçadas compõem o processo e a própria definição também evidencia isso. E por fim, nós temos também tecnologia. Tecnologia entendendo como uma linha de atuação em que faz com que o processo ocorra. Hoje, com o advento da tecnologia da informação e da automatização principalmente, muitos dos processos eles estão sendo informatizados, estão sendo automatizados. E isso também requer não só facilidades, ganhos para o gerenciamento de processos, mas também para desafios. Principalmente quando você tem a relação entre o homem, ou seja, a pessoa dentro da organização, e o sistema em que vai ser operado. Isso nós vamos ver também com maior detalhes mais à frente, que é importante ter uma atenção com relação a isso. Andando na nossa discussão, nós temos também, e é importante vocês terem conhecimento disso, 3 tipos de classificação para os processos. As principais bibliografias utilizam essas 3 tipologias, e que também são comuns em qualquer tipo de organizações. Uma com maior quantidade e outras com menor quantidade. E vamos lá agora ver quais são esses 3 tipos de processos. O primeiro tipo de processo, que é denominado processos de negócio, principal ou essencial, eles são aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, ou seja, eles estão vinculados diretamente com a atividade principal da empresa ou da organização, como vocês queiram. Então ele caracteriza a empresa. Vamos pensar no seguinte: em um hospital de pronto atendimento, os atendimentos que ocorrem de emergência, ou seja, aqueles atendimentos que entram a partir da emergência, e os processos que estão vinculados a esses atendimentos, eles são os processos essenciais de um hospital. Então, se caracteriza como os processos essenciais, processos de negócio, assim nós entendemos. Um outro tipo de processo também que nós encontramos dentro das organizações são os processos organizacionais,
de apoio ou suporte. E esses processos, como o próprio nome diz, de apoio, eles dão sustentação aos processos essenciais. Não que eles não sejam tão importantes, são importantíssimos, até para o cumprimento dos processos essenciais. Mas eles também têm que ter uma atenção. Dentro de um hospital, como nós falamos lá, um hospital de pronto-socorro, os atendimentos, os processos vinculados aos atendimentos de urgência são processos essenciais. Porém, para que esses processos ocorram, nós temos que ter alguns insumos, por exemplo, medicamentos, não só medicamentos, mas soro, todos os outros tipos que dão uma sustentação. Esses insumos, eles são adquiridos pelo setor de compras. E os processos que estão vinculados a esse setor de compras, eles são os processos de apoio, ou seja, eles dão sustentação aos processos essenciais. Então, nós temos os processos essenciais e os processos de apoio ou suporte que vão auxiliar ainda mais na execução e na prestação desse serviço. E esses processos eles estão interligados. Passando agora para o terceiro tipo de processos, nós temos os que são definidos como processos gerenciais, ou seja, eles auxiliam no gerenciamento da organização, no controle da organização. E eles são definidos da seguinte forma: são focalizados nos gerentes e nas suas relações, e incluem ações de medição e ajuste do desempenho, ou seja, eles buscam controlar o desempenho da organização. Nós podemos ter como exemplo, dentro do mesmo ambiente que nós estamos analisando agora, que são os hospitais, a gestão orçamentária, a gestão estratégica, também para ver se as metas que foram estipuladas estão sendo atingidas. Então, esse processo de analisar esse tipo de informação, eles são caracterizados como processos gerenciais e também são de fundamental importância. Então, só para que a gente possa recapitular e vocês compreenderem bem, a classificação que nós temos para tipos de processo, nós temos três. Os processos de negócio ou essenciais, que são vinculados à atividade fim da organização. Nós temos os de suporte ou apoio, que eles dão uma sustentação a esses processos essenciais, ou seja, eles promovem ações para que os essenciais possam ser operacionalizados. E nós temos, por fim, os processos gerenciais, que são os processos que fazem o controle do desempenho da organização como um todo e auxiliam no processo de gestão. Bem, nós agora vamos finalizar esse bloco e num terceiro bloco nós vamos trabalhar com vocês uma metodologia de gerenciamento de processos. E essa metodologia ela é aderente aos três tipos de processos que nós conhecemos agora. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.